Bom, vamos para mais um capítulo. Hoje nós vamos aprender sobre números positivos e números negativos. Em muitas situações, utilizamos os números positivos ou negativos. Exemplo, quando nós falamos de temperatura, quando nós falamos de altitude. Alguns elevadores, eles são marcados, alguns com positivo ou negativo, tipo subsolo, -1, que significa o subsolo, -2, segundo o subsolo. Uma conta bancária, quando o meu saldo está positivo ou negativo e etc. Podemos representar com sinais de mais para positivo e o sinal de menos para negativo. Exemplo. Hoje na minha cidade os relógios estão marcando 6 graus negativos. Então, como que eu represento isso matematicamente? Menos 6 graus Celsius. Carlos escalou uma montanha de 1.800 metros de altura. Como eu estou falando de altura, eu estou elevando, eu estou falando de mais 1.800 metros de altura. Se eu estivesse falando que eu tivesse, exemplo, descendo a Baixada Santista, eu estou diminuindo a minha distância, eu estou descendo. Bom, vamos lá. Relação de ordem e representação. Quando falamos de relação de ordem, falamos de sucessor e antecessor. O sucessor é o que vem depois que eu somo mais um. E o antecessor é o que eu subtraio menos um. É o número que vem antes do que eu já tenho. E eu tenho uma régua com todos os números de 0 infinitamente, de menos 0 infinitamente. Como nós aprendemos que agora a gente vai trabalhar com número positivo e negativo, dentro da minha régua, eu vou colocar tanto os positivo como o negativo. Até hoje, vocês conhecem somente os positivos. Quando vocês compram uma régua, um metro, uma trena, eles só veem os números positivos. Mas quando nós começamos a trabalhar com os números negativos, esses números, ele vem antes do zero. Então, antes do zero, na mesma escala, -1, -2, -3, -4, infinitamente. Se eu tenho 0, o meu sucessor de 0 é o 1. O meu sucessor de 1 é o 2. Se eu tenho 0, o que vem antes do 0, na ordem, -1. Antes do -1, -2. Quanto maior o meu número, mais eu devo. Exemplo, o que eu devo mais? -1 ou -4? Você deve mais R$4. Então, o -4, ele é maior, tá? Na representação, conseguimos verificar as situações. Quem é maior, quem é menor. O 1 é maior ou menor que 2? Ele é menor. O 4, ele é maior ou menor que -2? Ele é maior. O -3, ele é maior ou menor que 1? Ele é menor, tá? Por quê? Eu devo mais. O 1, ele é positivo. Então, quanto mais eu vou descendo o meu grau nos números negativos, eu estou devendo mais, eu estou ficando cada vez menor, tá? E para representar, eu tenho o símbolo de maior e menor. Ah, mas eu não sei para que lado que é. Pega o primeiro símbolo, corta ele no meio. Que número que ele formou? Formou o número 7. Então, ele é o meu sinal de maior. Corta o outro. Formou o número 4. Então, ele é o meu sinal menor. Módulo ou valor absoluto. O número que expressa distância do ponto correspondente até o referencial 0 é chamado de módulo ou valor absoluto. Se o número for positivo ou igual a 0, seu valor absoluto é ele mesmo. Então, todo número positivo, o módulo dele é ele mesmo. E se for o negativo, o módulo dele é o oposto desse número. Exemplos. Vamos lá. Eu tenho aqui mais um exemplo, sucessor e antecessor. Eu tenho o número 3, o antecessor é o 2 e o sucessor é 4. Eu tenho o número 7,
o antecessor é o 6 e o sucessor é o 8. Eu tenho o número 0. O que vem antes do 0? Menos 1. E depois? 1 positivo. Módulo ou valor absoluto. Quando ele for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Módulo de 1, 1. E quando for negativo, a minha resposta é o oposto do negativo. Módulo de menos 1, mais 1. Módulo de menos 17, mais 17. Módulo de mais 18, 18. Então, a minha resposta dentro do módulo, ela sempre vai ser positiva. Escreva verdadeiro ou falso. O módulo de 10 é maior que o módulo de menos 15? Falso. Por quê? O módulo de 10 é 10. E o módulo de menos 15 é o oposto, que é 15. E o 10 é menor que 15. O módulo de 4 é menor que o módulo de menos 4 é menor que o módulo de 4? Falso. Por quê? O módulo de 4 é 4 e o módulo de 4 é 4. Então, aqui seria igual. Módulo de menos 6 é igual ao módulo de 1 mais 6? Bom, o módulo de menos 6 é 6. Igual. 1 mais 5, 6. E o módulo de 6 é 6. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Como que eu coloco os números em ordem crescente quando eu tenho positivos e negativos? Bom, positivo eu começo do 0 e vou 1, 2, 3, infinitamente. Do 0 para trás, que são os antecessores, eu vou na mesma ordem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, quanto maior o número, mais eu estou devendo, menor eu sou. Ok? Então, menos 6, menos 30, 0, 5, menos 2, 9, menos 14, 3 e 1. Então, vamos lá. Quem é o número que eu mais devo aqui? Menos 30. Então, menos 30. Já foi. Depois do menos 30, eu devo menos 14. Depois do menos 14, eu tenho menos 6. Depois do menos 6, eu tenho o menos 2. Depois do menos 2, eu tenho 0. Depois do 0, eu tenho o 1. Depois do 1, eu tenho o 3. Depois do 3, eu tenho o 5. E depois do 5, eu tenho o 9. Então, eu coloquei em ordem crescente. Se for para colocar em decrescente, eu começo do maior para o menor. Sempre que você trabalhar com número negativo e positivo, pense em dinheiro, tá? O que eu devo mais? R$30 ou R$9? Eu devo R$30. Então, ele é o maior valor que eu estou devendo. Em ordem crescente, eu vou começar do valor que eu tô devendo mais e vou diminuindo, diminuindo, até eu zerar tudo, tá? E aqui a gente termina o nosso módulo de números positivo e negativo.